Aira Lojo, Lofio, Dide Oba, Loque Oba, Totoaru, Oba, Totori Oba, Lado, Xangô, Tori Oba. Você já ouviu falar do Aba Ribamar de Xangô? Falar do candomblé em Manaus sem mencionar seu nome é como contar uma história sem começo, meio ou fim, porque em cada toque de tambor, em cada folha que cai no barracão, vive o eco da voz de José Ribamar Nonato da Silva, aquele que nasceu com o destino marcado pelo axé. Aos 12 anos, foi chamado pelo sagrado, no culto dos voduns, guiado por Mãe Maria Rita Estrela, mas o vento do tempo o levou até Ialorixá Angélica de Nanã, onde o menino de fé se tornou filho de orixá. E Xangô Airá fez dele um guardião da justiça e da tradição. Com o passar dos anos, caminhou entre mestres e ancestrais. Tata Wilson, pai Lídio de Oxaguian, até chegar às águas sagradas do Axé Opoa Jagunã, com pai Aristides Mascarenhas, irmão carnal de seu saudoso mentor. Hoje, pai Ribamar é o 5º sucessor do Templo de Candomblé, Terreiro de Santa Bárbara, Ilê Axé Opô Messan Orum, fundado em 1908, uma casa centenária pulsante, onde o tambor não silencia. A história do candomblé no norte do Brasil continuará viva. Eu comecei a minha vida espiritual no terreiro de Mina. Terreiro de Mina, que era Minajeje, Nagu e Encantaria. Foi aqui, Seringal Mirim, terreiro de Santa Bárbara, fundado em 19 de janeiro de 1908, por Maria Rita Estrela, com a participação de Antônia Lobão, Otília Nonato dos Santos, Quentina, Astrogilda, Leonésia, Rosa Bahia e Ladislau. Tinha um homem pelo meio, que era seu Ladislau, esse eu não conheci. Bem, a história foi o seguinte: eu fui feito na mina com Bocho Xadatã. Minha mãe de santo, quando morreu, eu fiquei com 16 anos de idade, 4 anos de santo feito na mina. Fiz santo com 12 anos. E depois, com a morte dela, eu não queria mais, me desgostei, era muito pegado com ela. Mas depois veio a cobrança, né? Eu tive vários problemas, então fui levado para a casa de Mãe Angélica, pela minha tia, que era filha de santo de lá, de Mãe Angélica. Então, Mãe Angélica jogou para mim, e eu estava com influência de mão, mas só que ela não mexia com vodum, ela só mexia com orixá, ela era queto. E aí eu fiz santo com ela, fiz Xangô Airá, recebi o Oroncó de Obá a Paossi. A lembrança que eu guardo de iniciação, eu era muito novo, mas ainda me lembro os processos de iniciação, aqueles que todo mundo sabe que já passou pela iniciação, tem, né? Que é ebó, é bori, é raspar o santo, vai ver matança, depois vem a festa que chama-se o dia do nome, essas coisas assim. O pai Lídio eu conheci através de um irmão de santo meu, porque eu tinha que dar minha obrigação de 7 anos, que eu não tinha, e eu não tinha ainda tomado DK, dado minha obrigação de 7 anos para receber meu DK, né?
E eu conheci o Pai Lídio através do irmão de santo meu. Naquele tempo, onde é o bairro Presidente Vargas, que só chamava de Matinha, na Rua 1º de Maio, nós tínhamos uma lanchonete, que era da minha mãe e do meu pai. Juca, que chamava para ele. Era Raimundo Alves da Silva, chamava ele de Juca. E eu trabalhava com meus pais na lanchonete. E eu conheci o Valfrânio do Ogum, que era filho de santo do Pai Lídio. E eu conversando com ele, e ele me disse que ele era do candomblé, e que me deu o nome do pai de santo dele. E aí nós ficamos de telefonar, eu telefonei o Pai Lídio, entrei em contato com o Pai Lídio, né? E aí ele disse que dei meu nome para ele, tudo, data de nascimento, meu signo, ele ficou de fazer um jogo para mim. Naquele tempo não tinha Pix, essas coisas, a gente mandava, era depositado na conta, né? Eu depositei o valor do dinheiro. Naquele tempo era até o Bradesco da Calçada, lá em Salvador. Mandei o dinheiro, ele fez o jogo. Aí disse para mim que eu tinha que fazer uma obrigação de 7 anos, tinha que dar comida a Xangô, tinha que fazer bori, dar comida a Xangô. Eu vim me explicando, tinha que tirar ebó, fazer bori, dar comida a Xangô e receber os meus direitos e dar obrigação. E aí ainda custou, tinha que ir arrumando e tal. E o Pai Lídio chegou em Manaus em maio do mesmo ano. E aí foi quando eu recebi meu DK. E de lá pra cá foi que eu vim raspando de rua e nunca mais parei. Até o fim da vida dele, porque eu dei a de obrigação muito atrasada, tem que minhas obrigações que eu dei, de 7, eu dei de 14, dei de 21. E isso aí quando ele morreu. O sucessor da casa, essa é uma dificuldade que a gente tem de dizer que escolhe, né? Porque o herdeiro da casa, mas herança a gente só tem herdeiro depois que morre. Depois que morre é que vem os herdeiros. Mas que está aí eminente, que é o meu mais velho, né? Que é o Babaque Querer, o Disney de Ogum. Quando não existe mais, porque o pai de santo o outro só senta na cadeira quando o outro morre, enquanto for vivo. O conselho que eu dou aos mais jovens para seguir a vida religiosa é que eles sigam a vida religiosa com o caminho da fé e não da ambição. Porque a fé é que é a coisa mais importante. Porque você agindo dentro da fé, você faz todo o seu ritual com fé, com amor e com carinho. E sai tudo dentro dos conformes. Fortalece, porque aí é que está, porque candomblé a gente não faz só, nós precisamos de outras pessoas e de acordo, independentemente de axé, independentemente do que a pessoa faz, deixa de fazer, eu acho que as casas deveriam se hermanar mais, mas a gente sente que há uma guerra. A gente não vai esconder isso que não, porque a gente sente que há.
né? E isso aí é que atrapalha. Olha, o que eu digo é que eles devem continuar da maneira que estão continuando, se hermanando, se unindo, um visitando o outro, porque isso não tem nada a ver. Isso faz com que nós cresça mais, né? Se una mais. Aira, chegou que me pamilou deu. Aira, chegou que me pamilou deu.